Você sabe como nascem as doenças no corpo físico? Tem certeza que sabe? Fica aqui comigo, eu vou te mostrar. Eu sou o professor Paulo Candé e essa é a nossa segunda aula dessa nossa série de vídeos sobre como nascem as doenças. Vamos começar então? Mais uma vez, nós vamos precisar usar daquela nossa ferramenta que já foi usada aqui diversas vezes, que vocês conhecem bem. E essa ferramenta aqui, ó. Você que já nos acompanha aqui pode estar pensando assim: poxa, mas a aula de hoje não é sobre o nascimento das doenças no nível físico? Por que é que ele vai usar esse gráfico que diz respeito à mente? Fica comigo que você vai entender bem direitinho. Mas antes da gente seguir em diante, eu gostaria de explicar uma coisa. Esse gráfico aqui, ele foi apresentado pela primeira vez em 1934 pelo Dr. Turnhanfleisch, que é esse aqui que está aparecendo na imagem. Primeiro, nós vamos citar um exemplo aqui que vai servir para praticamente tudo que a gente vai falar, e aí depois de citar o exemplo, a gente volta aqui para a nossa ferramenta. O exemplo é o seguinte: quando você era pequeno, que ia para o colégio, ou sua mãe ou sua avó, algumas vezes devem ter falado o seguinte para você: menino, vai sair sem comer nada? Você vai passar mal. Eu já citei esse exemplo aqui outras vezes, só que hoje eu vou usar a ferramenta do Turnhanfleisch para ficar bem mais claro. E realmente existem pessoas que, se saírem de casa em jejum, for fazer alguma atividade depois disso, passa mal, realmente passa mal. Mas esse passar mal é do corpo ou da mente? Então agora eu vou usar ciência para mostrar para vocês se isso é correto ou não. Se realmente você sair de casa de manhã sem comer nada, vai passar mal. Por favor, acompanhe aqui o nosso raciocínio, que ao final todo mundo vai entender. O rapaz do nosso exemplo é o José. O José, ele tem 25 anos de idade, tá certo? Tem 1,70 m, 75 kg. O que é que a gente vai fazer? Como o José não quer sofrer, então a gente vai calcular quanto tempo ele consegue ficar em jejum se a partir de hoje ele parasse de comer. Então vamos lá. Para isso a gente vai usar isso aqui. Olha só. Essa aqui é a calculadora online da taxa de metabolismo basal, tá certo? Então olha só. Eu vou zerar aqui. Vou zerar tudo. A gente precisa saber a taxa de metabolismo basal do José para poder ter o conhecimento de quanto tempo ele consegue ficar em jejum, ficar sem comer, para ele não precisar sofrer, tá certo? Então vamos lá, o José tem 75 kg de peso, vamos preencher aqui, 75 quilos. A altura do José, 1,70 m, 170 centímetros. Né? Idade do José, 25 anos. Agora a gente vai clicar aqui em calcular para a gente saber qual é a taxa de metabolismo basal dele. Então olha só, 1773,50. Olha só, vejam que coisa interessante. Aqui a gente vai descer mais um pouquinho e a gente vai ver o seguinte: a taxa ela muda de acordo com a atividade dele durante o dia. Por exemplo, se não fizer atividade física nenhuma, vai dar aqui 2.216,88. Atividade física moderada e atividade física intensa, tá certo? Então, para o José ficar parado em casa o dia todo sem fazer nada, ele precisa no corpo dele pelo menos 1.773,50 calorias, tá bom? Mas o que é que a gente tem que fazer agora? A gente tem que fazer o seguinte: a gente tem que saber qual é o BF de José.
O que é isso? BF é gordura corporal. Gordura não tem caloria? Pois é, a gente tem que saber quanto de gordura corporal o José tem no corpo dele, para saber quanto tempo ele vai conseguir ficar sem comer. Tá certo? Como gordura tem caloria, então vai ser essa gordura do corpo dele que vai manter o José. Tá bom? Então, um homem mediano como José possui no seu corpo, um homem mediano como José, entre 20 e 29 anos, ele possui entre 15 e 29% de gordura corporal. Vamos considerar que o José, ele é bem magro e ele tem o mínimo de gordura corporal, que é 15%. Se o José ele pesa 75 quilos e tem 15% de gordura corporal, significa dizer que ele tem 11,25 quilos de gordura. O José, com todas essas características que eu dei, ele vai ter de gordura corporal 11 quilos. Agora o que importa pra gente é o seguinte: esses 11 quilos de gordura que ele tem no corpo representam quantas calorias? 101.205 calorias. Então olha só, se com 2.216 calorias ele consegue ficar um dia inteiro sem fazer nada, então a pergunta é: quanto tempo ele consegue ficar sem comer, só usando como fonte de energia a gordura corporal dele? Sabe quanto tempo o José consegue ficar sem comer nada? Absolutamente nada. Só o organismo dele consumindo a gordura do corpo dele. Sabe quanto tempo ele consegue? 45,67 dias. Quase 50 dias o José ele consegue ficar sobrevivendo sem comer nada. É por essa razão que existem aqueles casos daquelas pessoas que ficaram perdidas no meio do mato por vários dias, ou pior ainda, no meio do oceano, e sobreviveram. Por quê? Numa situação como essa, o corpo ele usa como substrato energético para ter a energia necessária para sobreviver, ele vai usar a própria gordura corporal. Ficou claro isso? Então vamos voltar agora para a situação inicial. Não é verdade que se você sair sem comer vai passar mal. Não é verdade. Aí a gente volta para aquela questão que eu também citei no início. Mas realmente tem pessoas que passam mal. E aí, como é que se explica isso? Aí a gente vai voltar para o nosso gráfico. Olha só. Agora sim vai entrar o gráfico do Dr. Thurman Fleet. Vamos ver. Eu vou bem rapidinho lembrar aqui o que esse gráfico representa, porque existem pessoas que estão nos assistindo agora pela primeira vez. Então é o seguinte, isso aqui é a representação. O círculo maior representa a nossa mente, o hemisfério superior a nossa mente consciente, o hemisfério inferior a nossa mente subconsciente. Essa linha aqui no meio representa a nossa mente analítica. Até os 6 anos de idade, tudo que você fala para a criança, ela engole, tudo. Se você falar que existe fantasma, ela vai acreditar. Se falar que existe um bolo sem cabeça, ela vai acreditar. Ela recebe tudo, porque ela não tem ainda a mente analítica. Então, quando você chega para a criança e diz assim: menino, não vai sair sem comer porque você vai passar mal. Quem é que vai receber essa informação? A mente subconsciente. Tá certo? Até os 6 anos de idade, isso aqui tudo é uma coisa só. Mente consciente, mente subconsciente é uma coisa só. Então, o que você falar para ela, ela vai acreditar. Então ela vai acreditar, e com o tempo você vai reforçar aquilo, vai reforçar, até que chega um ponto que aquilo se torna uma verdade. Então, o que é que acontece? A partir dos 6 anos de idade, a mente analítica começa a se formar.
A função da mente analítica é fazer o filtro daquilo que é real e daquilo que não é real. E olha só, tudo que chega até nós em termos de informação chega pela mente consciente. Na criança até os 6 anos de idade, chega na mente consciente e vai direto para o subconsciente, porque a mente analítica não foi desenvolvida, então ela não tem um filtro, tá certo? Mas aí o que é que acontece? A criança vai crescendo, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, o que é que vai acontecer? No dia que ela resolver sair, ir para o colégio sem comer, realmente ela vai começar a se sentir mal, no mínimo vai sentir fome pra caramba. Mas por quê? Porque o corpo dela, que agora já está no nível da mente inconsciente, vai começar a ativar a informação que está aqui na mente subconsciente dizendo: você não comeu, então você vai passar mal. Entendem? Então o corpo passa a agir como mente inconsciente e passa a exigir que aquela pessoa coma alguma coisa. Aí o corpo começa a dizer assim: olha, se você não comer, eu vou fazer você sentir fome. Aí começa a jogar grelina no estômago para você começar a sentir fome. Mas é porque você está com fome realmente? Não. Foi a sua mente subconsciente que começou a comandar a sua mente inconsciente, que começa agora a ser exercitada pelo próprio corpo. Entendeu isso? Aí, se você continua sem comer e o seu corpo vê que não adiantou ele estar mandando grelina, porque você mesmo assim não vai comer, o que é que ele vai fazer? Ele vai começar a produzir efeitos que vai fazer com que você se sinta realmente mal. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas a gente está começando esta aula de hoje, onde a gente vai tratar sobre o início, o nascimento das doenças pelo nível do corpo físico por aqui. Por quê? Porque vejam que essa programação que foi feita desde a infância, acabou se tornando uma programação que, por estar registrada na mente subconsciente, acabou afetando o seu corpo. Compreende agora? Esse foi um exemplo que eu dei. Eu vou dar um segundo exemplo. Você já ouviu falar em doenças autoimunes? Resumidamente, a doença autoimune é o seu corpo atacando você mesmo. Exemplo: artrite reumatoide. O princípio que você usa para alcançar artrite, a cura da artrite reumatoide, porque pela medicina alopática, porém pela medicina alopática tradicional do Ocidente, a artrite reumatoide não tem cura. Pela acupuntura tem. Tanto é que eu já curei algumas pessoas. Vejam que coisa interessante. A artrite reumatoide é uma doença autoimune e, por ser doença autoimune, a doença faz com que o seu corpo ataque você mesmo. Como é que a gente começa a tratar a artrite reumatoide? A gente começa com a trofoterapia, que é o ajuste alimentar, para logo em seguida a gente começar com o ajuste da programação mental. E a pessoa fica curada. E outras doenças também, como por exemplo, espondilite anquilosante. Tem um paciente meu que foi curado dessa doença incurável, se tratou comigo, logicamente, e eu já falei várias vezes dele aqui, o Jardânio Barbosa. Da mesma maneira que a artrite reumatoide, a espondilite anquilosante, você segue os mesmos princípios. Reestruturação da programação física com reequilíbrio a partir da trofoterapia, alimentos, e em seguida o reajuste da programação mental. Esse gráfico do Dr. Turman Fleet, as pessoas lá no consultório,
aprendem como aplicar na vida delas. Durante o tratamento, nós vamos ensinando, sem elas perceberem, como usar isso. O que é que eu estou dizendo para vocês? Se você assistiu a primeira aula, você está lembrado que nós falamos o seguinte: as meditações guiadas, elas são um dos instrumentos que nós usamos para a reprogramação mental, para a cura de inúmeras doenças. Então agora a gente está falando do nascimento das doenças no nível físico e está falando o que para vocês? A cura também nesse nível, ela está ligada inevitavelmente ao processo de ajuste mental. Eu vou fazer o seguinte: se você está me assistindo pelo YouTube, o que é que eu te recomendo? Vai lá no nosso canal do Telegram. Por quê? Porque essa ferramenta do Dr. Turman Fleet, eu vou disponibilizá-la para você baixar e começar a estudar e aplicar em você mesmo. O importante que você entenda é o seguinte: não pense que o corpo ele está separado da mente. Tudo que você programou errado, você pode reprogramar, mas você tem que lembrar que o sistema todo, mente consciente, mente subconsciente e corpo, que é a mente inconsciente, estão juntos. Nos dias de hoje, existem outras tantas doenças que foram desenvolvidas porque a mente analítica foi aos poucos sendo destruída desde março do ano passado, de 2020. Vocês sabem por quê? Com programações mentais que foram aos poucos destruindo essa barreira da mente analítica, que está fazendo com que as pessoas, ao aceitarem coisas que são absurdas, está permitindo com que elas desenvolvam doenças no corpo físico sem perceber. Então vejam o que foi que eu disse: faz com que elas aceitem situações, decisões absurdas, que se a mente analítica delas estivesse íntegra, elas não aceitariam. Você sabia que a sua mente analítica ser destruída pode te causar um AVC enquanto você está fazendo uma coisa simples e corriqueira, como tomar banho? Isso tem muito mais a ver com a destruição da mente analítica, que vai afetar diretamente o corpo. É como uma pessoa comer muito durante uma feijoada, beber muito, depois passar mal e dizer: já sei o que foi aquela batatinha que eu comi. Pensa no que eu estou dizendo. Porque o nosso próximo vídeo de amanhã, sobre o nascimento das doenças, agora no nível emocional, vai te deixar bem pasmo e irritado por perceber como você está sendo enrolado. Eu estou te dando informação. Transforme essa informação em conhecimento, colocando esse conhecimento em prática. Você gostou desse conteúdo? Compartilha isso, porque isso é ouro para muita gente que está precisando se curar, inclusive, por exemplo, de depressão. É como eu vou continuar dizendo para vocês: saia do limbo. Vai aqui embaixo, clica na mãozinha se você gostou. Se você não gostou, não tem problema nenhum. Clica na mãozinha que está assim para baixo, dando dislike. Não tem problema. O importante é: saia do limbo, faça alguma coisa, tome uma atitude. Compartilha esse vídeo com quem você sabe que está precisando, com todo mundo que você ama. Mais do que isso, se você quiser contribuir com o nosso trabalho, tem aqui embaixo o nosso Apoia-se, os dados da nossa conta corrente, caso você queira fazer
alguma doação e ser o nosso patrocinador. E muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Um grande abraço, muita paz. Eu te espero amanhã. Deus te abençoe, me abençoe. Tchau, tchau.